Olá, companheiros. Bom dia a todos. Que seja um dia de muita paz, de muita harmonia, de muita saúde, acima de tudo, né? De muita calma para vivermos o dia de hoje. Como sempre, rogamos as bênçãos do nosso Pai maior, de amor e misericórdia, para que nos envolva sempre nesses fluidos de progresso espiritual, de vontade de crescer, de maturidade, assim como Jesus, o nosso meigo rabi da Galileia, que sempre nos conduz com paz, com amor, com carinho. E como deixar de agradecer aos nossos guias e mentores espirituais pela possibilidade de hoje, com a doutrina espírita, compreendermos um pouco mais de toda essa bagagem, de todo esse banquete que o Reino de Deus sempre nos ofereceu. Dessa maneira, então, iremos fazer a leitura do livro, de uma das mensagens, do livro Pão Nosso, que nos foi trazido pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, com a finalidade cada vez mais aprendermos a observar os versículos do Evangelho, retirando dali entendimentos e preciosidades para colocarmos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque Evangelho é movimento, Evangelho é possibilidade de viver a nossa fé. Dessa maneira, então, iremos ler a mensagem de número 15, que tem como título Pensamentos. E Emmanuel nos traz o versículo 8 do capítulo 4 de uma carta de Paulo aos Filipenses, onde Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E Emmanuel nos traz, a partir desse versículo, a sua reflexão. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação, rumo aos planos mais altos. Não será tão somente porque os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade e renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem o trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram o pensamento. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras, encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais,
para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Então, companheiros, esse querido Espírito Emmanuel, né, nos traz na sua reflexão, nos dizendo aqui que todas as obras humanas são resultantes do pensamento das criaturas. Ou seja, tudo que existe, que o homem criou, que o homem pensou, tem como base o seu pensamento, a sua ideia, tanto no mal quanto no bem, no que é saudável, no que é não que é saudável, naquilo que é doentio, nas coisas que ele faz que tem uma consequência ruim para ele, para todos. Tudo isso viveu antes na sua mente. Primeiro ele pensou, primeiro ele teve um movimento, né, de criação. Por isso que a gente fala, né, a mente é criadora. Às vezes tem pessoas que não podem ficar muito tempo paradas sem ter uma disciplina, porque a gente fala ali, né, a cabeça, a mente desocupada é oficina, né, do diabo, porque ela vai fazer coisa ruim, porque ela não foi ainda disciplinada a utilizar o tempo para pensar e criar aquilo que é bom. Dessa maneira, ele nos diz que essas criações que nós temos, aquelas que nós podemos desenhar, que a gente passa para um papel, que são visíveis, e as invisíveis, que só moram na nossa casa mental, elas são possíveis de serem vistas no plano espiritual. Para o plano espiritual, nós somos um livro aberto. Nós não conseguimos colocar esse verniz, né, e fazer aquele jeitinho, aquela carinha que as pessoas aqui no mundo material levam-se a acreditar pela veste da criatura, se a fulana usa um óculos assim, um assado, deve ser sério, ou se a voz é assim, um assado. Não, no mundo espiritual, nós somos conhecidos como um livro aberto. Os nossos mais secretos pensamentos são revelados, porque nós, o tempo todo, irradiamos os nossos pensamentos. Por isso, eles nos leem como um livro aberto. Então, nós temos no nosso corpo espiritual, que várias vezes aqui nós falamos, nós vivemos no corpo físico, o nosso espírito imortal precisa desse corpo físico. Mas para que o espírito viesse a colocar, né, no mundo material as suas ideias, ele precisa desse corpo perispiritual que os une, que envia as mensagens. Nós somos espíritos imortais atuando no corpo material. Mas esse perispírito é justamente esse corpo que fica no meio, transmitindo a mensagem, a ideia do espírito. Então, o corpo perispiritual é um veículo, é uma fonte fluídica, a gente pode dizer, permanente. Ela permanece irradiando o pensamento, mas vamos imaginar uma fonte. O tempo todo, fluido, fluido. E o que tem nesse fluido? O que irradia esse fluido? O teor das nossas vibrações, dos nossos pensamentos. É como se nós colocássemos aqui alguns outdoor. Vocês não vão ler, mas quem está no plano espiritual sabe ler direitinho o meu outdoor. O que eu gosto, quais são minhas criações mentais, qual é aquilo que eu reforço, que tipo de situação ainda me atrai. Então eu penso, eu sinto, eu desejo, mesmo que eu não expresse, né, verbalmente, isso aqui está sendo irradiado. E o outro espírito me conhece pelo meu perfume, por aquilo que eu irradio, por essas cores. Então a gente vai falar, né, irradia por todos. Dessa maneira não é necessário que o pensamento, né, se materialize, porque
porque ele vai se exteriorizar através das nossas vibrações. Mas vamos lembrar que tudo no mundo é regido pela lei de afinidade e de sintonia. E o que acontece quando eu irradio esses pensamentos? Eu atraio, por afinidade, para perto de mim, espíritos outros que pensam como eu, que sentem como eu. Às vezes a pessoa pode falar assim: ai, fulano é uma pessoa tão legal, mas tão séria, é uma pessoa que eu só vejo assim, assado. Está sempre com aquele tipo de espírito próximo a ela, coitada, não sei o quê, papapá. Mas peraí, você conhece o coração dela? Você realmente sabe os sentimentos dela? O coração é a porta que a gente não abre do lado de fora. Você conhece o que realmente vai naquela mente? Às vezes a gente não conhece. Então está atraindo por uma afinidade atual ou pretérita. A gente não pode deixar de pensar dessa maneira assim. Então é quando ele fala aqui, o Emmanuel nos diz, muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram o pensamento. Então a pessoa acha que pelo fato de falar palavras religiosas, repetir clichês, que a gente chama clichê religioso, frase, mas no fundo ela não mudou o sentimento dela e o pensamento. Ela só está mudando a maneira de falar. Ela só está lá colocando uma veste nas palavras dela, mas no fundo o sentimento e o pensamento dela ainda está preso ao passado, e no instante que ela tem que passar por uma situação, recapitular. O que é recapitular? Voltar a vivenciar uma experiência que ela já vivenciou, ela mostra o que realmente ela é ainda. Aí ela vai encontrar as mesmas perturbações de antes. É quando a gente fala assim, a gente muda de endereço, muda de convivência das pessoas, mas é a mesma situação. Se a situação está voltando, é porque eu ainda não realizei o aprendizado necessário. Então, o que a gente entende? A gente só é tirado a lição quando o aluno compreendeu. Enquanto a gente não compreende, aquilo vai retornar. Por isso que esses passados, que a gente fala, os fantasmas do passado, retornam em formas de sombra, obstáculo. Quais fantasmas ocultos? É o passado passando, voltando. Porque às vezes a criatura só modificou o seu verbo, mas continua atraindo para perto de si aquele mesmo tipo de pensamento, aquele mesmo tipo de espíritos que pensam e sentem daquela maneira. É a lei que rege todos os mundos, né? A gente pode dizer, é a lei de afinidade e de sintonia. Depois, ele nos fala aqui, olha, renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade, renúncia e profunda dominação de si mesmo. Então a gente vai pensar, modificar, renovar pensamento e as suas atrações, que é a consequência, né? A consequência dessa atração é a nossa casa mental. Não é tão fácil como parece à primeira vista. Então a gente, de tanto ter reforçado, de tanto ter criado, dado forma a essa casa mental, ela é tão tangível, ela é tão clara de ser lida, que ela fica, às vezes, ali como um chiclete. Às vezes a gente quer se desfazer daquela ideia ou daquela construção mental, mas sabe aquela musiquinha chiclete que a gente gruda e a gente quer mudar e não consegue? Então, a gente fica ali. Será que é tão fácil mudar? Eu vou mudar minha forma de pensar. Olha, se é difícil a gente disciplinar a língua ou a gustação, essa coisa de comer e de provar tudo aquilo que a gente já provou e viu que faz mal, a gente continua provando, que não tem novidade nenhuma, a gente já conhece aquele alimento. Se isso é difícil, vocês imaginam que não deve ser tão fácil assim mudar
a linha de pensamentos, né? Então, primeiramente, a gente tem que compreender que a ação do pensamento e da vontade são determinantes nos atos da nossa vida. Isso a gente tem que compreender. Como a ação desse pensamento e da vontade pode determinar os atos da minha vida e, consequentemente, o meu destino. A gente tem que ter essa compreensão da importância desse pensamento. Ah, é só um pensamento, ninguém está vendo. Quando a gente quer mudar de vida, a gente quer mudar de destino, a base é justamente o pensamento. O restante tudo é consequência do pensamento. Então vamos pensar. Se nós somos o resultante daquilo que pensamos, como é que está a nossa vida hoje? Cada um responda por si. Tá boa? Você está feliz com a sua vida? Você está feliz com as situações que te acontecem? Se você está, não mude seu pensamento, porque está um pensamento bom. Mas se está insatisfeito, está em sofrimento e aflição, nós vamos ter que repensar os pensamentos, esses flashes, essas emoções que chegam. O pensamento é um imã, então ele vai atrair pensamentos anágicos. Toda vez que eu penso numa doença, que eu reforço uma situação ruim que acontece comigo, é um imã, eu estou atraindo outros pensamentos idênticos. Ah, eu sou uma pessoa que tudo, não sei o que lá, acontece comigo. Vai atrair no mundo espiritual aqueles espíritos vítimas. Ah, às vezes eu tenho uma vontade, né, de sumir, de acabar com tudo. Vai atrair esses espíritos que a gente chama fatalistas, que não param para pensar, muito passionais. Ah, minha vida, não sei. Vai atrair. Está acontecendo aquilo na nossa vida? Está. Não é para falar de conta que não acontece nada, minha vida é maravilhosa. Não, está. Mas não é para eu ficar reforçando aquilo. Sabe aquela hora que a gente está andando numa rua e aquela rua, de repente, a gente tem que atravessar para o outro lado e a gente vai passar numa área que está com cheiro horrível, a céu aberto, umas pinguelas, né, que a gente tem que pular de pedra por pedra, a gente tem que atravessar para o outro lado. Às vezes a gente vai passar no esgoto a céu aberto, não é? Quantos locais ainda tem assim? A gente tem que atravessar aquela rua. O que a gente faz? Na hora que está atravessando, qual o melhor comportamento? Ficar ali, com a boca aberta, inspirando todo aqueles miasmas. Olha ali como é feio, olha não sei o quê, olha essa pedra. Ou calar a boca, segurar a respiração, olhar para não cair e atravessar aquela pinguela ali, atravessar lá aquela madeira difícil, aquela pedra difícil, com cuidado, até sair dali o mais rápido possível. Respirando o mínimo que puder daqueles miasmas. O que é melhor? O que vocês acham? É essa situação, não é? Da mesma maneira a nossa vida. Tem alguns momentos que a gente cala a boca, dá atenção naquele momento de obstáculo para passar com confiança e fé, ligado a Jesus, aos mentores e guias espirituais. Não é momento de ficar fazendo inventário, fazendo anotações. É calado, é quieto e vamos embora. Então a gente vai conseguir, nesse momento, não é fingir que está tudo muito bem, mas é falar o mínimo possível. A gente já entendeu que não está legal, é o suficiente. Não precisa contar para todos os amigos, para todos os familiares, não é necessário. Aquietar-se é muito importante para reunir naquele momento a energia para passar. A gente tem que saber, em alguns momentos, ficar bem calado. Não é? Então, olha a outra questão que nós temos que pensar aqui. Reconhecer a vontade de mudar. Eu tenho vontade de mudar, porque às vezes a pessoa só fala que quer mudar, mas na realidade ela não quer. Quando você vê, ela está na mesma situação,
e se compraz daquilo. Então ela fala que quer mudar, mas não quer mudar. Eu não posso obrigar o outro a mudar. E ele não vai mudar por mim. Cada um só muda quando realmente reconhece em si uma vontade de mudar. Enquanto isso não acontecer, ninguém muda. É uma porta que só abre de dentro para fora. Então a pessoa tem que ter o reconhecimento da sua vontade de mudar. E em torno dela vai ter aquela nuvem de testemunhos. O que a gente chama de nuvem de testemunho? A espiritualidade atraída pela sua vontade. Ou de continuar no erro, ou de se modificar. E os guias estão observando. O nosso é levantar a mão e falar, me ajude. Num instantinho eles nos recolhem. Mas enquanto a gente só fala, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mas eu vou continuar aqui. Ninguém vai, nenhum guia espiritual, ele força, né, o seu tutelado, ele agride. Respeita. É o seu livre-arbítrio. A hora que você quiser mudar mesmo, você muda. Então é quando a gente busca o entendimento do autoconhecimento. Por que a gente, na doutrina espírita, se ouve falar tanto em autoconhecimento? Por que isso é tão importante? Está lá no Livro dos Espíritos, né? Toda aquela passagem de Santo Agostinho, ensinando como é que ele fazia. Através daquele ensinamento de Santo Agostinho, a gente para reconhecer que realmente precisa se conhecer. Como é que eu vou mudar se eu não me conheço? Digamos, vou mudar a minha forma de comer feijão. Todo mundo conhece aqui o feijão, né? Feijão, arroz, vou mudar. Mas você já experimentou qual tipo de feijão? Eu só conheço o feijão preto. Eu sou do Rio, só conheço o feijão preto. Mas como é que você sabe? Você já parou para se olhar? Você já experimentou o feijão roxinho? Já experimentou lá carioquinha, que é mais usado em Minas do que no Rio? O feijão verde, que é uma delícia. Os outros tipos de feijão, fradinho. Então, muitas vezes, nós não conhecemos o que tem dentro de possibilidades. Eu não sei se eu gosto com tempero, se eu gosto com pouco tempero. Então, como é que eu vou mudar alguma coisa que eu não tenho base? Da mesma forma, eu preciso me modificar. Porque eu estudei na doutrina espírita, eu preciso me modificar. Mas vou modificar o que eu não conheço? Eu não me conheço. Eu não parei para conhecer as coisas mínimas da minha vida. Como é que eu sinto uma situação, como é que eu percebo o outro. Eu não paro para sentir. Eu gosto mais de ficar perto da mata ou eu prefiro ficar perto do mar ou eu prefiro a chuva? Eu já parei. Eu gosto de tudo. Coisas pequenas. Que tipo de música? Como é que eu mudo alguma coisa se eu não sei qual vou mudar para quê e qual o padrão? Bem, o nosso padrão é Jesus. Apesar de a gente falar assim, nós estamos a abismo de distância dele, mas o nosso padrão é o Cristo, é um padrão muito elevado. Mas é por ele que nós temos que nos seguir. É por ele que nós temos que nos rascunhar, mesmo que distantes. É isso que a gente tem que entender. Mesmo que distante, a gente tem que, o tempo todo, nos reescrever cada vez melhor pelos padrões de Jesus. Então, é a hora que a gente vai ver essas nossas ideias geradoras de sentimento e a gente vai começar a substituir o velho pelo novo. Às vezes a gente se vê dando uma expressão, alguém me faz uma pergunta, eu vou lá, falo uma frase, plá, um clichê, a gente chama clichê. Aí a gente fala assim, por que isso saiu dentro de mim? Completamente diferente da maneira que eu sou hoje. Eu não tenho mais esse preconceito, não tenho esse preconceito. Será que isso veio da minha família? Será que isso veio da minha forma de educação? Será que isso veio da minha cultura? Então eu posso renovar. O que Jesus falou sobre isso? Vamos, outro dia, né, a gente estava ouvindo as pessoas, de repente uma pessoa saiu assim, a vingança é um prato que se come frio, né? Acho que é isso. Mas a gente não tem mais que falar em vingança. Nós não somos aqueles que estamos estudando Jesus,
Nós não somos aqueles que estamos querendo ser aprendizes do mestre? A gente não vai falar em vingança. Ah, espera que o teu está guardado. Que tipo de vingança é essa? Divina? Será que a gente ainda acha que espera que Deus vai fazer? Será que eu ainda acredito que Deus vai punir alguém? Aí eu pego esse pensamento velho e vou substituir. O que Jesus me ensinou sobre Deus? Não é um pai de amor, bondade. Eu tenho que aprender a amá-lo como um pai. É um pai educativo e não punitivo. A minha relação com Deus tem que ser modificada. Então eu começo a perceber o quanto de mim tem que ser modificado. E eu não gosto de determinada pessoa de crença. Daquela crença. Por quê? Nós não somos irmãos em Deus. Irmãos em Cristo e todos filhos de Deus. Que história é essa que eu só gosto de um, não gosto de outro? Eu não vou ter que aprender a conviver com todos. Ele pensa diferente. É um direito dele? Será que eu não aprendi sobre livre-arbítrio? Então, nisso a gente vai começando a esse trabalho de substituição do velho por o novo. A gente lembra quando vai fazer aquela limpeza no armário, né? Principalmente nós mulheres. Os homens deixam, a maioria das vezes, eles deixam para lá. Mas a gente pega ali aquela peça, fala, nossa, eu estou guardando essa peça aqui já há 30 anos, achando que eu vou caber nela novamente. E mesmo que eu couber, ela não tem mais nada, né? Com a minha idade, já mudei, já não quero mais usar isso, eu já não acho apropriado, porque não quero mesmo. Não é nem por uma questão nem de modismo, nem do que o outro acha. Não fala mais comigo. E eu estou guardando aquilo ali, ocupando espaço que poderia ter servido para outras pessoas. Às vezes a pessoa guarda, né, aquele sapato, né, um dia ele vai amaciar, e o danado não amacia porque o nosso pé é maior do que aquela forma ali, e machuca a padedel e a gente deixa lá, até aquela borracha ficar dura, e o dia que a gente botar aquele esfarela, é tudo embora. A gente viu nessa pandemia que quase não usa mais sapato, a gente vai pegando aquela borracha resseca, vai esfarelando, e perdeu a oportunidade de dar para alguém que poderia ter utilizado melhor. Então, a gente vai substituindo. E algumas coisas a gente não sabe mesmo se substitui. A gente pega lá uma peça e fala, isso aqui eu não sei, essa aqui eu estou em dúvida. Deixa lá até a próxima revisão. Mas o que puder, que a gente tiver certeza, olha, isso aqui está na minha gaveta há mais de não sei quantas estações, não usou, não vai usar mais. Não se engane. Vamos passar para o outro. Vamos tirar esse pensamento que não tem mais nada a ver comigo. Então eu vou substituir, porque a natureza detesta o vazio. Então a gente está substituindo o que é antigo, o que não condiz mais com a minha maneira de ser, pelo que eu quero ser. Eu desejo ser uma outra pessoa. Então eu vou substituindo pelo pensamento que seja mais ajustado à linha do Cristo, porque é Ele que eu quero seguir. Então eu não vou seguir lá a linha de pensamento de filósofo A, B, pensador. Não, eu tenho Jesus. Para quem não entendeu Jesus, ok, liberdade. Mas eu tenho Jesus. Então a minha base de pensamento é o Cristo. Essa é a minha constituição. O restante vai se adequar. Então eu começo a fazer esse processo de substituição e haja domínio para isso. Que a gente tem que se dominar. Porque o impulso que chega ainda é do passado. Porque foi muito reforçado aquele passado. Então não é tão fácil tirar aquela coisa chicletinho da cabeça. Não é. Nova, pensamento novo, música nova, oração. Vamos cantar uma música bonita que eleve a vibração. Então, amigos, temos que lembrar que existe uma criação fluídica que é o mundo de cada um. Cada um é um mundo por si. Para renovar esses filmes, precisamos disciplinar os nossos pensamentos. É quando a gente percebe aquele pensamento chegando. Quero mais você aqui não. Eu não quero mais pensar assim não. Já pensei, mas hoje eu não quero mais não. Vou renovar, vou ouvir uma música, vou fazer uma prece, vou pedir socorro espiritual, né? Ou se eu estou num processo de tristeza, vou ver um filme engraçado, uma comédia, mas que seja para me elevar. Nada de malícia, chega disso. Quero me elevar, eu quero melhorar.
Eu quero aprender a ouvir músicas boas. Eu vou ouvir outros tipos de música. Será? Ah, eu não gosto de música clássica. Mas já parou para adestrar o ouvido? Tudo é adestrado. O paladar é adestrado, a audição é adestrada, a visão é adestrada, a boca é adestrada, que se fala. Tudo isso é passível, sim, de aprendizado. Se nós já aprendemos o que é ruim, nós só servimos para isso? Não. Nós fomos criados para o que é bom, para o que é saudável, para o que é bonito, para o que é elevado. É esse o processo de reeducação. E a gente fala aqui que a contribuição da vontade da pessoa é imprescindível, não pode faltar para realizar essa reeducação moral. Sem a vontade da pessoa não acontece nada. Então, a gente oferece à nossa mente, inicialmente, uma reserva para refletir, porque às vezes a mente parada, ela não tem nem o que pensar. Mas será que a gente ofereceu à mente uma reserva para a hora que está parada e à toa pensar? Vamos pegar um livro com mensagens, com pensamento, e vamos dar reserva para a mente. Vamos colocar aquilo ali um pouquinho a cada dia. E aí, agora que a gente estiver parado durante o dia, a gente vai ficar lembrando só daquele parágrafo, vigilância. Eu preciso ter vigilância nos meus pensamentos, eu tenho que ter disciplina. E depois que eu decidi mudar, gente, muita vigilância para não voltar, para não retroceder, porque nós estamos mais próximos do passado do que do futuro. Então, esse momento é um momento de muita determinação, é um momento que nós precisamos do amparo, do auxílio espiritual. Por isso, Emmanuel fala, buscando ver, né, o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia. Ou seja, vamos reforçar nossa visão no bem, em tudo que for bom. Vamos alimentar o bem, vamos nutrir do que for o bem, vamos dar continuidade no bem, sem retroceder, criando uma base nova mental, um mundo novo para cada um de nós, e um destino do que vai ser o bem, do que vai ser melhor. Então, amigo, pensai, como Paulo fala, se há algum louvor nisso, pensai em tudo que é bom, justo, amável. Vamos pensar. Se o nosso pensamento começou a trazer coisa ruim, não. Mas se o nosso pensamento falou assim, olha a natureza, olha como ela é rica, olha a bondade de Deus, olha o perfume, olha como renova as nossas energias, olha como podemos parar num local mais calmo, sozinhos, criar na nossa imagem mental Jesus junto a nós, sentir esse abraço, sentir essa troca fluídica. Vamos trazer a nossa mente para ouvirmos os pássaros. O restante dos ruídos vão existir. Vocês aqui perceberam que eu estou num lugar novo, que eu precisei. Algumas vezes, por necessidade, temos que mudar o espaço. E tem uma série de outros ruídos. Mas cada um vai dar atenção naquilo que ainda se afina. Podemos parar aqui e perceber as cigarras, os pássaros, o zum-zum-zum, né, das abelhas, ou ficarmos aqui reparando todos os sons que são desagradáveis. É uma escolha. É o que eu vou reforçar. E a vida me oferece o tempo todo, depois do aprendizado, o teste prático. O teste prático. Não é um local que vai me trazer isso ou aquilo. Ele pode me ajudar, mas na realidade tudo isso tem que se encontrar dentro de mim. Como eu olho o lado bom e amoroso de tudo. Porque Deus, o amor de Deus, de Jesus, se encontra em todos os momentos.
E aonde ele realmente tem que se encontrar é na nossa mente, no nosso coração. Muita paz a todos, muita renovação com Cristo e muita certeza que quando buscamos, achamos. E quando queremos, com a vontade firme e decidida, conquistamos. Pode não ser agora, mas amanhã, depois, não importa. O importante é descobrir aquilo que queremos conquistar. Muita paz, muito amor para todos. Graças a Deus.